Voltando ao nosso projeto Português Digital, vamos dar continuidade ao nosso assunto de regência verbal. Hoje, a nossa parte 10. Continue acessando o nosso canal na Via Andrade, inscrevam-se e caso aprovem este nosso projeto Português Digital, que são videoaulas inteiramente grátis, com todo o assunto possível que são explorados em concursos públicos, caso aprovem, cliquem em gostei. Hoje vamos estudar a regência do verbo oferecer. Temos três situações a estudar no caso da regência do verbo oferecer. A primeira delas, o verbo oferecer é transitivo direto com os sentidos de apresentar para ser aceito como dádiva, ou empréstimo, proporcionar, dar. Vamos ver então. Na época do famoso Plano Cruzado, os bancos oficiais ofereciam empréstimos generosos. Aqui está o verbo oferecer. Ele não apareceu no seu complemento nenhuma preposição. Portanto, é transitivo direto. Mas qual foi o sentido dele aqui? Sentido de apresentar para ser aceito como dádiva ou empréstimo, proporcionar, dar. Foi o que aconteceu na época do famoso Plano Cruzado, onde os bancos oficiais ofereciam empréstimos generosos. Então aqui está no sentido de dar como dádiva ou empréstimo. Então, o verbo oferecer, no sentido de apresentar para ser aceito como dádiva ou empréstimo, proporcionar, dar, ele é transitivo direto. Outro exemplo. Vossa Senhoria realmente oferece algumas vantagens? Observe o verbo oferecer no sentido de apresentar para ser aceito como dádiva, proporcionar, dar. Então, Vossa Senhoria realmente oferece algumas vantagens. Então, está no sentido de oferecer, de dar. Por este motivo, ele é transitivo direto e aqui no seu complemento, no seu complemento, não exige preposição e, portanto, é um objeto direto. E o verbo oferecer, ele é transitivo indireto com a preposição a, com os sentidos de dar como oferta, propor, consagrar, apresentar, expor, etc. Vamos a um exemplo. O comerciante ofereceu suas mercadorias ao governo. Então aqui está o verbo oferecer no sentido de dar como oferta, propor, consagrar, apresentar. Então, o comerciante ofereceu suas mercadorias ao governo. Está, podemos admitir que está no sentido de propor. Né? Ele ofereceu, ele propôs, né, para que suas mercadorias fossem doadas, oferecidas ao governo. Foi dado como oferta. E aí, neste caso, ele é transitivo indireto com a preposição a. O comerciante ofereceu suas mercadorias ao governo. Não diga, o comerciante ofereceu suas mercadorias, o governo, não faz nem sentido, né? Então, o comerciante ofereceu suas mercadorias ao governo. Outro exemplo, nossa empresa poderá oferecer quantia superior à do mercado a Vossa Senhoria. Olha o nosso a craseado, a contração da nossa preposição a com o artigo a. Então, o verbo oferecer aqui ele é transitivo indireto, no sentido de nossa empresa poderá oferecer quantia superior à do mercado de Vossa Senhoria. Então, poderá propor, não é? Poderá apresentar, expor. Então, o verbo oferecer, ele é transitivo indireto com a preposição a. Outro exemplo. O herói ofereceu o peito às balas do assassino. Então, oferecer de
apresentar, de se expor. No caso aqui, o herói se expôs às balas do assassino. Então, o verbo oferecer, ele é transitivo indireto com a preposição a, quando vem no sentido de expor. O herói ofereceu o peito às balas do assassino. Outro exemplo. Os pagãos ofereciam vítimas aos deuses. Isso, uma frase de Cândido de Figueiredo. Então, neste caso, o verbo oferecer tem sentido de ofertar, dar como oferta, pois os pagãos ofereciam vítimas aos deuses. Então, está dando como oferta aos deuses. E aí, o verbo oferecer, ele é transitivo indireto com a preposição a. Aqui está a nossa preposição a, em contração com o artigo os. E a observação, a consideração na letra C. O verbo oferecer é pronominal com o sentido de expor-se, apresentar-se. Aí está o exemplo. Vasco da Gama, o forte capitão, que a tamanhas empresas se oferece. Então, o verbo oferecer, ele é pronominal, vem aqui a companhia de um pronome, e neste caso, ele é pronominal no sentido de expor-se, apresentar-se. Então, Vasco da Gama, o forte capitão, que a tamanha empresa oferece. Outro exemplo, é isso que se nos oferece para debater sobre o assunto. Então, o verbo oferecer ele é pronominal com o sentido de expor-se, apresentar-se. Isso aí é isso que nos oferece, no sentido de apresentar, expor-se, oferecer para debater sobre o assunto. E assim, terminamos a nossa parte 10 deste assunto de regência verbal. Para dar continuidade a assistindo às nossas videoaulas, clique aqui para assistir a nossa penúltima videoaula deste assunto de regência verbal, a nossa parte 11. Portanto, clique aqui e até lá a gente se vê.